Oi gente, tudo bem? Eu sou a Luana Pelizeri e hoje eu vim falar para você sobre quem deve declarar imposto de renda. Para facilitar, esse vídeo vai ter um índice. Então você pode olhar qual é a cor do tema que você tem mais curiosidade para saber e procurar nessa barra que está aqui embaixo qual é o tema que eu estou abordando em cada parte do vídeo. E aí você consegue assistir só as partes que te interessam. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que são várias as condições que obrigam uma pessoa a fazer a declaração de ajuste anual. E, na verdade, você não precisa se encaixar em todas para ser obrigado a declarar. Basta se encaixar em uma e você já é obrigado a fazer a sua declaração de imposto de renda. E você já sabe, né? Não declarar resulta em multa. Então é melhor você ficar esperto, prestar atenção em tudo e fazer a sua declaração caso seja necessário, beleza? Vem comigo! A primeira condição é quem recebeu ao longo do último ano mais de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis. Essa, na verdade, é a condição que abrange a maioria das pessoas que precisam declarar o imposto de renda. Para eu te explicar como funciona essa condição, vamos entender o que é rendimento tributável. Rendimento tributável é aquele rendimento que não é isento, que não configura ganho de capital, ou seja, lucro na venda de algum bem, e que também não tem tributação exclusiva ou definitiva. São exemplos de rendimentos tributáveis: salário, prolabore, lucro de mês sem contabilidade que excedeu o lucro presumido, aposentadoria que excedeu o limite de isenção, honorários cobrados por profissionais autônomos, remuneração por plantões médicos e bolsa estágio. Outra coisa importante de a gente saber é que o lucro do seu dependente também conta para você saber se você excedeu ou não aquela taxa ali de R$ 28.559,70. Ou seja, vamos supor que você sozinho não ganha tudo isso no ano, mas que somado aos dependentes que você declararia ali na ficha de dependentes no seu imposto de renda, ou seja, seu filho, sua esposa, seu marido, você excedeu esse limite. Então você precisa declarar. Por isso que é importante você não prestar atenção só na sua renda, mas também na renda dos seus dependentes. Outra coisa também importante é que na hora de fazer o cálculo, você tem que lembrar da questão da retenção na fonte. Para você calcular se você superou os R$ 28.559,70, você tem que levar em conta o valor bruto que você recebe em rendimentos tributáveis, e não o valor líquido. Ou seja, se você tem INSS ou até imposto de renda retido na fonte, você tem que levar em conta aquele valor que ficou retido na fonte, mesmo que ele não tenha caído na tua conta bancária. Outra coisa que pode te obrigar a declarar o seu imposto de renda é se ao longo do ano você recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou sujeitos a tributação exclusiva que superaram R$ 40 mil. Rendimento isento e não tributável é aquele que você não paga imposto de renda sobre ele, mas você mesmo assim precisa declará-lo. Por quê? Na verdade, você tem que declarar porque a Receita usa essas informações para fazer o cruzamento de dados na base dela. São rendimentos isentos e não tributáveis, dividendos, lucros presumidos de mês sem contabilidade, todo lucro de MEI com contabilidade, toda bolsa de estudo ou de pesquisa em geral, indenizações trabalhistas, saque do FGTS, parcela isenta da aposentadoria, toda aposentadoria ou pensão por doença grave, rendimento de poupança, LCA, LCI, CRA, CRI, restituição de imposto de renda dos anos anteriores, doações ou heranças recebidas, e até 40% dos rendimentos recebidos da prestação de serviço de transporte de pessoas, como Uber, táxi ou 99. Já os rendimentos de tributação exclusiva ou definitiva são aqueles que o imposto de renda é recolhido no momento do seu recebimento, e por isso ele não está sujeito a ajustes na declaração anual. Então ele não pode aumentar o quanto você vai pagar, mas você também não recebe restituição. Alguns exemplos desse tipo de rendimento são o 13º salário, algumas aplicações em renda fixa, juros sobre capital próprio e participação nos lucros e resultados, ou seja, PLR. Também está obrigado a declarar quem obteve em qualquer mês lucro na venda de bens ou direitos sujeitos a imposto de renda. Basicamente, essa regra aí define que se algum mês do ano você fez uma venda de um bem e obteve um ganho de capital, ou seja, um lucro nessa venda, você está sujeito a pagar imposto de renda. Mas calma, isso depende do bem que foi vendido. Não é qualquer coisa aí que você vendeu e ganhou um dinheirinho que você vai ter que declarar. Essa regra vale, por exemplo, no caso de venda de imóveis, de carros, de ações ou de participações societárias. Em alguns casos, esse lucro pode ser isento, mas mesmo assim é necessário declarar. Quem realizou operações na Bolsa de Valores, de mercadorias ou de futuros também está obrigado a declarar imposto de renda. E na verdade, basta que você tenha comprado ou vendido 1 centavo na Bolsa de Valores,
que você já está obrigado a fazer a declaração. Agora vamos supor que você até tem uma ação ou outra na bolsa, mas durante o último ano você nem vendeu, nem comprou nenhuma ação. Então pode ficar tranquilo, que se você não atender a nenhuma outra condição, você também não atende a essa. Então você não está obrigado a declarar. A questão é se você realmente movimentou algum dinheiro na bolsa de valores durante o último ano. Outra condição é se você tinha, no dia 31 de dezembro do último ano, propriedade de bens ou direitos no valor superior ou igual a R$300 mil, mesmo que seja terra nua. São exemplos desses bens de direitos imóveis, automóveis, títulos de clube, cotas de uma sociedade, ações na bolsa, títulos de renda fixa, poupança ou cotas de fundos de investimento. Mas vamos supor que assim, ao longo do ano você não tinha nada e no dia 31 de dezembro você foi e conquistou bens e direitos com valor superior a R$300 mil. Mesmo que ao longo dos outros 364 dias do ano você não tivesse valor superior a esse, você está obrigado a declarar. E o contrário também acontece. Se ao longo do ano você tinha bens com valor superior a esse, mas no dia 30 de dezembro você vendeu tudo e não tem mais, então você não precisa declarar no dia 31 de dezembro. Outra questão é se você passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano, mas encontrava-se como residente do Brasil no último dia do ano. Mas calma, eu vou te explicar. É considerado residente do Brasil qualquer pessoa, estrangeira ou não, que mudou para o país ao longo do ano e estava nessa condição até o final ali no último dia. A pessoa pode ter se mudado com visto permanente ou temporário, mas se o visto for temporário, ela tem que atender as seguintes condições. A primeira é que durante os últimos 12 meses a pessoa tenha completado 184 dias no Brasil, sendo esses dias seguidos ou não. A segunda condição é que antes de completar esses 184 dias, a pessoa tenha conseguido um emprego de carteira assinada. Aí ela não precisa mais completar esses 184 dias seguidos ou não, basta ter a carteira assinada, que mesmo visto sendo temporário, a pessoa vai ter que declarar. Fica aí uma outra curiosidade para você. Se você deixou de morar no Brasil, você não precisa mais declarar imposto de renda, com uma condição. Você tem que enviar para a Receita Federal a sua declaração de saída definitiva do país. A Receita precisa saber que você não mora mais aqui. Se você não enviou essa declaração de saída definitiva, você vai ter que preencher essa declaração de ajuste anual, mesmo que isso tudo tenha acontecido e todos os seus lucros tenham sido recebidos morando em outro país. E mesmo também que você tenha que pagar algum imposto por estar morando lá. Se você não entregou sua declaração para a Receita não entendeu que você não mora mais aqui. E aí você vai ter sim que preencher a sua declaração de imposto de renda. Se você obteve receita bruta decorrente de atividade rural superior a R$ 142.798,50 ao longo do último ano, ou então pretende compensar prejuízos de anos anteriores, você tem que declarar o seu imposto de renda. Mas calma aí, para a Receita Federal só é considerada atividade rural agricultura e pecuária. Atividades como industrialização, intermediação de animais ou produtos agrícolas e arrendamento de imóveis rurais não são consideradas atividades rurais para a Receita Federal. Se você cultiva vegetais ou cria animais, você só precisa declarar o seu imposto de renda se sua receita bruta ao longo do último ano for superior a R$ 142.798,50. Essas são as condições que te obrigam a declarar, mas vale a pena você preencher a sua declaração mesmo se não for obrigado. Eu te falo isso porque a declaração de ajuste anual é uma comprovação oficial da sua renda, e isso pode te ajudar em diversas coisas na sua vida e no seu dia a dia. A declaração de ajuste anual pode tornar mais fácil para você conseguir empréstimos, financiamentos e até mesmo viagens para o exterior que precisam de visto. Ela realmente é a forma oficializada que você tem pela Receita Federal de comprovar quanto que você ganha ao longo do ano. E outra coisa, quem não é obrigado a fazer a declaração de ajuste anual pode preencher a declaração em qualquer época do ano e sem pagar multa. Então, se você não preencheu a sua, ainda dá tempo de preencher. Agora, se você descobriu ao longo desse vídeo que você precisa declarar o seu imposto de renda, ou então chegou à conclusão que acha que vale a pena declarar, vem para o RBot. O RBot é uma plataforma que simplificou toda essa história de declaração, e aí você não precisa encarar todas essas dificuldades na hora de preencher a sua. Nós sistematizamos todo o processo de preenchimento, que ficou bem mais fácil pela nossa plataforma, que vai preencher automaticamente a sua declaração para você. Então vem com a gente, que fica muito mais fácil. Se você quiser conhecer mais sobre o RBot, o link está aqui na descrição. Hoje eu fico por aqui. Te vejo na próxima. Tchau, tchau!